Eu quero aproveitar e fazer um convite especial a você, para que você e eu possamos nos engajar ativamente no mês de setembro, onde nós estaremos pela manhã e à noite pensando sobre 2 temas especiais. Setembro é conhecido como o mês do Setembro Amarelo, né? De valorização da vida. E à noite nós estaremos pensando sobre vida, Jesus Cristo, vida abundante, e pela manhã sobre potencializarmos a nossa capacidade para a glória do Senhor. Então serão 2 séries ao longo do mês de setembro, pela manhã e à noite. E eu convido e desafio você a estar aqui nas 2 celebrações. Amém? 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 Amém. Domingo é dia do Senhor, e a Ele nós iremos consagrar o nosso domingo para a glória de Deus e sermos ainda mais fortalecidos pela palavra. Então marque na sua agenda, convide pessoas para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. Você abriu sua Bíblia, amém? Amém. A partir do versículo 25, Gênesis capítulo 25, tá? Perdão, a partir do 27. Diz assim: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó, que cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também fui chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me adianta ou de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado e lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Pai, em nome de Cristo Jesus, rogamos que mais uma vez o Senhor venha ministrar aos nossos corações. O Espírito Santo confronta-nos e nos leva aos seus pés para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade para se assentar. Pela manhã nós lemos um texto que falava de um conflito familiar. Lembram-se? Sobre um homem que procura Jesus, falando da dificuldade que possuía e que enfrentava na sua casa, e diante do relato, da história que ele compartilha com Jesus, Jesus propõe a ele uma parábola, uma história para tentar trazer a lição e um ensino acerca daquilo que o Senhor espera para a sua casa, para a sua família. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma realidade que é de fato comum a grande parte das famílias dos nossos dias. Conflitos. Quem aqui nunca passou por um conflito na sua casa e nem está passando por alguma dificuldade ou alguma pinimba, como alguns dizem, né, na sua casa? Seja entre o seu esposo, a esposa, ou entre os seus parentes mais próximos. Quem aqui não passa por isso? Ninguém. Se alguém levantasse a mão, eu já ia pedir a você de forma especial para orar por mim. Porque também na minha casa nós enfrentamos desafios. Imagine você que até mesmo num círculo mais próximo de relacionamento, por vezes nós enfrentamos alguns desafios. Quem aqui não torce para um determinado time e a esposa para outro? Né? Lá em casa, eu sou abençoado, porque visto as cores vermelhas
o vermelho e preto. Brincadeira. Enquanto minha esposa veste o preto e branco e não é do Atlético, sofredora, coitada. Mas, enfim, conflitos que às vezes surgem por coisas tão pequeninas, como um time, como um prato especial, ou questões ainda mais graves ou delicadas, vamos dizer assim, problemas de relacionamento e comunicação. E a verdade é que, por vezes, enfrentamos situações que geram extremo cansaço e desânimo por conta dos conflitos e falta de entendimento e compreensão que são gerados, por vezes, em meio às nossas casas. A pergunta é: como você tem blindado ou clamado ao Senhor e dedicado a sua casa aos pés de Cristo Jesus, para que o cansaço, frustração e desânimo não venha a ser uma realidade em seu lar? A verdade é que quando nós olhamos para a história dessa casa, dessa família, vemos Isaac e sua esposa, por vezes não observando delicadamente, de forma insistente, o relacionamento que era experimentado e vivenciado por seus filhos. E ali começa então a surgir um conflito. E nessa noite eu quero pensar com você sobre esse conflito e esse cansaço que é gerado no meio dessa casa e que atinge, obrigado, meu irmão, de forma um pouco mais intensa, e a gente pode perceber, por meio desse texto, a vida de Esaú. Entenda, Esaú nasce primeiro, o filho primogênito de dois, o gêmeo que teve o irmão Jacó agarrado ao calcanhar e que, por vezes, enfrenta dificuldades por conta dessa realidade. A verdade é que, dentro dos relacionamentos familiares, dentro dos relacionamentos de trabalho, dentro da nossa vida como um todo, por vezes, nós temos enfrentado conflitos por pessoas que tentam tomar a posição que nós ocupamos, que tentam, por vezes, realizar aquilo que nós fomos chamados pelo Senhor a fazer, ou que tentam gerar algum peso sobre os nossos ombros por conta da realidade que vivenciamos e experimentamos da parte de Deus. E a verdade é que muitos de nós nos sentimos, por vezes, cansados por conta desses conflitos que são gerados ao longo da caminhada. A pergunta é: o que tem gerado cansaço a você? Ah, pastor, para mim está tudo tranquilo. Nesses últimos tempos a minha vida está suave, a minha casa está uma bênção. Amém, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas entenda, quando a bonança, prepare-se porque poderá vir ou surgir o quê? Tempestades. E não tem para onde nós fugirmos de algumas circunstâncias como essa, porque as situações fogem ao nosso controle, nunca fugirão ao controle do Senhor, porque Ele tem todo o poder em suas mãos. Por isso Ele nos convida a entregarmos o nosso caminho a Ele, confiarmos nele, na certeza de que o mais Ele fará, mas ao nosso controle, de fato as coisas fugirão. Portanto, aprenda a agir de forma vamos dizer assim, imprudente, diante de uma situação de cansaço, seja esse cansaço físico, quem sabe emocional ou até mesmo espiritual, nunca de fato será a melhor opção, a melhor escolha. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Jacó e, de forma especial, Esaú vivenciando um conflito. Esaú, na lida, no trabalho, na intensa busca de obter a caça, de desempenhar a sua tarefa, de fato realizar a sua missão, o seu papel, ele, depois de insistentemente e de forma dedicada buscar obter o sucesso, ele gasta, de certa forma podemos dizer, o seu esforço, a sua dedicação, a sua, vamos dizer assim, o seu empenho físico é empregado naquilo. E ele se sente cansado
fisicamente. E a verdade é que, às vezes, nós estamos tão cansados fisicamente que acabamos por ver essa realidade também se tornar algo muito natural no que diz respeito à nossa mente. Quem aqui nunca esteve tão cansado fisicamente que a mente também acabou bugando, como dizem alguns? Agora entenda, é interessante quando nós olhamos para esse texto, porque Esaú busca o quê? O alimento. Busca atender a sua necessidade física. E como já diz um ditado, a ocasião faz o ladrão. O texto nos mostra que Jacó se aproveita dessa realidade, se aproveita dessa condição. A observação que eu quero trazer a você é que, às vezes, nós precisamos ter um olhar muito atento, observar com muita dedicação e comprometimento, para que não sejamos levados e, de alguma forma, enfrentemos dificuldades, quando cansados, somos tentados a agir sem pensar. Sempre haverá alguém tentando tirar a vantagem da nossa dificuldade. Concordam comigo? Sempre haverá alguém tentando realizar ou alcançar êxito sobre nós, esperando uma oportunidade que, por vezes, sem atenção, possamos proporcionar a cada um deles. É algo interessante que a palavra de Deus vai falar, que o diabo, ele anda ao derredor, fazendo o quê? Bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está à espreita, ou de forma especial podemos falar, trabalhando intensamente, esperando uma oportunidade para tentar, de alguma maneira, roubar aquilo que Deus confiou às suas mãos. E por vezes, tomados por nossas necessidades, por nossa vaidade, por nossas prioridades desequilibradas, desajustadas, somos levados a uma atitude precipitada. Entenda que é natural que o cansaço físico, por vezes, seja uma realidade a cada um de nós. É natural que, em algumas circunstâncias, em algumas situações, possamos até mesmo enfrentar um esgotamento emocional. Por vezes, essa é uma realidade a cada um de nós. Mas o que fazemos ou como reagimos diante de circunstâncias como essas? Será que não temos agido de maneira precipitada como Esaú? Será que não temos metido os pés pelas mãos? Será que não temos, por vezes, parado de forma irresponsável e tomado atitudes sem, de fato, refletirmos sobre ou acerca de cada uma delas? Eu tenho visto, amados, muita gente permitindo que a sua vida seja levada, suas decisões sejam tomadas a partir de suas necessidades. Entenda, as nossas necessidades, por vezes, elas são estabelecidas a partir daquilo que sente o nosso coração. Às vezes, estabelecemos como necessidade a troca de um carro, a compra de uma casa nova, de algum bem, alguma posse, algo que nós entendemos como necessário, como importante, como fundamental, e quando a gente olha de forma mais equilibrada, sensata e madura, percebemos que nem precisávamos tanto assim de tudo isso. Ou não é? A verdade é, amados, que agimos por vezes, tomamos decisões precipitadas, sem a devida reflexão, sem a busca, de fato, de uma direção clara. Nós somos, por vezes, levados por nossas necessidades, pelo aquilo que os olhos veem, pelo cheiro especial, vamos dizer assim, do guisado. É interessante, porque era um guisado vermelho. Esaú
o nome mais tarde vai ser mudado para Edom, ou para aquele que vive na região de Edom, ou vermelho. E o guisado era justamente o quê? Vermelho. Sabe, por vezes o inimigo tenta colocar diante de nós alguma situação para nos fazer cair e que de alguma maneira nos chame a atenção, nos traga algo familiar, nos motive pelo aquilo que por vezes nós geramos enquanto apego, por uma relação afetiva em que a gente sabe que é danosa a nossa caminhada e relacionamento com Deus. E agimos por vezes motivados por essa realidade e precipitadamente tomamos decisões que não refletem a vontade do Senhor para nós. É interessante porque o texto nos diz que ele não vende, mas ele troca. Algo que tinha muito valor, ele troca. Talvez você aqui já tenha, ao longo da sua vida, trocado algo, né, que depois percebeu que não devia ter feito, não é? A famosa catira. Quem aqui tem essa prática? Ninguém tem, né? Catireiro, né? Gosta de trocar as coisas. Criança que é muito assim, né? Aí a mãe vai lá, cadê o brinquedo? Não, eu troquei com fulano. Vai lá agora. Quem mandou você trocar? Algum pai aqui já fez isso? Nossa, eu tomei tanto pedala. Né? Quem mandou, menino? Vai lá. Eu que te dei. Não te autorizei? Ah, mas eu gosto disso. Mas aquilo é 2 vezes o valor desse negócio aí que você trocou. Porque, amados, nós somos levados por aquilo que vemos. Por vezes, tomamos decisões precipitadas por aquilo que nos chama atenção. A minha necessidade básica não deve ser aquilo que me leva a agir. Até porque eu preciso muito mais do Senhor do que do alimento físico. Eu preciso muito mais da graça e da misericórdia, da manifestação do Espírito Santo de Deus na minha vida, do que das coisas que o mundo coloca diante de mim. Portanto, não venha tomar decisões precipitadas. Pare, reflita, na dúvida. Como já dizia a frase muito usada no trânsito, não ultrapasse. Não haja de maneira precipitada. Não pense que as escolhas irrefletidas não trarão resultados negativos. Pense, reflita. Provérbios, capítulo 19, versículo 2 diz: não é bom agir sem refletir, quem se apressa com os pés erra o caminho. Há poucos dias, conversava com um casal de amigos que estava indo em viagem para uma determinada região e naquele movimento olha o GPS, eu acredito que você talvez já tenha passado por isso, olhando o GPS, vamos dizer assim, no trânsito, naquele movimento, a rua, o local onde eles deveriam acessar, passou. Ah, mas logo ali na frente tem uma nova entrada. Sabe quanto era o logo ali na frente? 15 quilômetros. Tem gente que trilha um caminho longo porque se precipita e acaba pagando um preço que não devia pagar. Entenda, Esaú paga esse preço, ele age de forma irrefletida, ele mete os pés pelas mãos, ele erra o caminho, tudo porque é levado por sua necessidade. Mas entenda, nós por vezes estamos nos cansando, nos fadigando emocionalmente, espiritualmente e até mesmo fisicamente, porque temos agido de maneira precipitada. Cansaço que não é uma realidade que nos é imposta pelo meio, mas que é fruto das nossas más escolhas. Você tem andado cansado de decisões
irrefletidas e precipitadas, você tem andado cansado e por vezes desanimado, frustrado, porque as suas escolhas te levaram por caminhos que você não esperava, confia o seu caminho ao Senhor. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas entenda, quando agimos de maneira precipitada e movidos pelo nosso cansaço, movidos pela nossa frustração, acabamos, por vezes, tomando decisões erradas, agindo de maneira precipitada, mas também acabamos, por vezes, abrindo mão de nossas conquistas. Abrindo mão de coisas especiais e de privilégios que ao longo do caminho, as oportunidades que nos foram dadas pelo Senhor nos proporcionaram. Entenda, ele nasce numa realidade muito cômoda e confortável. Ele era o primogênito, já tinha, por simples fato de ter nascido primeiro, uma bênção especial reservada ao seu alcance. Algo muito maravilhoso e especial preparado por sua casa, por seu pai e pelo Senhor estava destinado a ele. Era uma conquista, um privilégio, algo especial que as circunstâncias lhe proporcionaram, algo especial que o próprio Deus havia lhe concedido. Mas entenda, se você ler alguns versos anteriores, você vai poder perceber que ainda no ventre já havia uma palavra dada pelo Senhor à sua mãe, de que os dois nasceriam, eram gêmeos, e que eles nasceriam já em meio a esse conflito, e que o mais novo iria o quê? Dominar, reinar sobre o mais velho. Por que isso? Você acha mesmo que Esaú age de maneira precipitada, abre mão das bênçãos que estavam destinadas pelo Senhor e pelo seu pai a ele, porque havia uma palavra da parte de Deus, ou porque Deus já conhecia a realidade do seu coração? Ou porque Deus já sabia que, de fato, ele seria, suas escolhas, suas decisões, o seu modo de vida seria movido e levado por precipitação e por, de fato, abrir mão de coisas especiais. Às vezes a gente é assim, trabalha intensamente para conquistar algo e quando conquistamos damos muito pouco valor àquilo que recebemos. E eu não estou falando de gente que é extremamente ou demasiadamente apegada a coisas. Não estou falando de gente que é saudosista em algumas circunstâncias e vive com seus olhos voltados àquilo que experimentou e vivenciou lá atrás, que é incapaz de viver novos ciclos, que é incapaz de experimentar coisas especiais que o Senhor tem proporcionado a ele hoje. Gente que é incapaz de fato, lutar e batalhar por novas conquistas, que vive só daquilo que experimentou lá atrás. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de gente que dá muito pouco valor àquilo que Deus lhe proporciona. Aquilo que Deus coloca em suas mãos. Que abre mão do privilégio, da bênção que Deus colocou em sua vida. Gente que abre mão de relacionamentos especiais, que ao longo da vida foi construindo amizades que são extremamente especiais e importantes, foram importantes lá atrás e são importantes no desenvolvimento da sua vida. Relacionamentos que são extremamente especiais, gente que ora, busca e clama ao Senhor pelo um casamento. Mas quando o conflito vem, quando a necessidade surge, abre mão. E às vezes fala até algo muito interessante, Deus quis assim. Já ouviu? A gente tem mania de atribuir a Deus e ao diabo, vamos dizer assim, algumas das nossas próprias escolhas. Entenda, amado, Esaú abre mão daquilo que Deus havia concedido a ele, porque foi incapaz de lidar com o seu cansaço.
Porque tomou uma decisão precipitada, porque foi incapaz de refletir sobre aquela realidade diante dos seus olhos. Possivelmente, se ele esperasse mais um pouco, talvez a sua mãe tivesse preparado, quem sabe não um guisado, mas quem sabe um churrasco, quem sabe um outro prato, um pão, para atender a sua necessidade. Mas entenda, amados, quando nós somos tomados pelo cansaço, pela frustração, pela precipitação, abrimos mão daquilo que o Senhor coloca ao nosso alcance, abrimos mão da bênção, abrimos mão do casamento, abrimos mão do relacionamento com o Senhor, abrimos mão da vida e do relacionamento como igreja. E o problema é que acabamos, por vezes, transferindo a responsabilidade que cabe a nós a outros. Temos uma dificuldade, por vezes, de encarar o fato de que nos precipitamos, que, de alguma maneira, agimos de forma irrefletida, que, de alguma forma, abrimos mão de algo valioso que não poderíamos ter feito. E transferimos. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é de Jacó. Só que a bênção estava reservada a Esaú. O guisado foi preparado por Jacó. O cheirinho bom da panela foi de alguma maneira planejado por Jacó. Mas o cansaço que levou uma atitude irrefletida e precipitada, o cansaço que levou alguém a abrir mão de algo tão valioso, foi uma realidade e uma escolha tomada por Jacó. Ou melhor, Esaú, né? Que possamos agir de maneira sensata e não sejamos irresponsáveis com aquilo que Deus tem confiado às nossas mãos, como Esaú foi. Que não venhamos abrir mão da bênção, porque por vezes, movidos pelo cansaço, jogamos fora aquilo que o Senhor confia às nossas mãos. Mas entenda que além de uma realidade como essa, por vezes o cansaço nos leva a viver uma realidade também de esgotamento e de isolamento. Vamos pensar em outro personagem bíblico, se você puder, abra sua Bíblia em Números. Números capítulo 11. Como você e eu temos lidado com o cansaço que por vezes bate a porta do nosso coração, cansaço emocional, espiritual, não apenas o cansaço físico, como nós temos lidado. Esse texto mostra a realidade de alguém que enfrentou esse cansaço. Versos 14 e 15, Números capítulo 11, diz assim: não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína, ou destruição, como algumas versões. Quem está dizendo isso? Moisés. Moisés, o grande líder do povo de Deus, aquele que foi chamado pelo Senhor para realizar a importante missão de levar o povo em direção à terra prometida. Moisés, alguém extremamente habilidoso. Por vezes nós pensamos assim, Moisés tinha algumas das suas limitações, e às vezes associamos até uma gagueira, a Moisés, mas alguns historiadores e teólogos acreditam que quando ele fala sobre ser pesado de língua, é que ele não tinha habilidade na língua hebraica, porque ele foi criado dentro da comunidade egípcia, e ele falava muito bem a língua natural da sua casa, e possivelmente tinha uma dificuldade para falar a língua hebreia.
E por isso, muitos historiadores e teólogos acreditam que o ser pesado de língua é que ele não tinha muita habilidade na língua do seu povo. Mas a verdade é que esse homem era extremamente capaz, inteligente, douto. Havia sido criado e desenvolvido a sua capacidade intelectual dentro de uma escola muito capaz, um homem habilidoso. E ele tinha uma importante missão. Deus operava grandes coisas no meio da sua vida, da sua casa e por meio da sua vida. Só que esse homem, ele vivencia uma realidade de esgotamento nesse momento. Ele clama ao Senhor: Senhor, não posso levar esse fardo todo sozinho. Se é para ser assim, o Senhor tira a minha vida. Por quê? Porque ele olha para a realidade e vê só gente o quê? Murmurando, se queixando, reclamando daquilo que viveram lá atrás. Às vezes é assim, né? A gente olha para aquilo que está diante de nós, a palavra, a promessa, mas como a palavra, a promessa demora a se tornar de fato uma realidade, acabamos voltando os nossos olhos lá para trás, como se lá atrás fosse tudo muito bom. Se você ler o texto, a versão que eu possuo, que é a NVT, fala: a gente gostava muito de tudo que a gente tinha lá, da carne, do alho poró, até disso. Tudo que tinha lá atrás no Egito era muito bom e agora a gente só come pão. É só maná. Não era nem para ter o privilégio de desfrutar do maná, porque esse povo reclamava tanto que até o pão era um privilégio e um benefício grandioso que o Senhor proporcionava. Só que esse povo vai a Moisés se queixando, murmurando, reclamando, questionando, e esse homem vive uma realidade de esgotamento, cansaço. E às vezes o esgotamento e o cansaço não vem daquilo que nós fazemos, mas da realidade com quem nos relacionamos. Já diz o ditado: diga-me com quem andas e te direi quem és. A palavra já fala que as más companhias corrompem os bons costumes. E eu não estou falando que Moisés devia abandonar o povo, mas que talvez ele precisasse usar um pouquinho mais de fone de ouvido e ouvir mais o Senhor e menos aquela geração que murmurava o tempo todo. Às vezes a realidade do cansaço, do esgotamento, do isolamento que vivenciamos não se dá pelaquilo que realizamos ou pela tarefa que desempenhamos, porque tudo que Moisés vivenciava e realizava, ele realizava por meio da ação de Deus. E tudo aquilo que Deus faz é bom. Moisés vivenciava todos os dias um milagre especial da parte do Senhor. Ele olhava pela manhã e via no céu o quê? Uma nuvem protegendo. À noite, uma coluna de fogo. Todos os dias era maná. E a partir desse momento, quando o povo reclama de carne, Deus envia o quê? Codornas. Todos os dias era um milagre diferente. Todos os dias algo especial. E amados, eu não sei você, mas eu acredito que contemplar milagre todos os dias não gerará e nem tampouco irá produzir cansaço a ninguém. Concorda comigo? O problema é que, por vezes, experimentar do milagre, da provisão, da manifestação do poder do Senhor, pode ser algo tão rotineiro que acabamos por não dar valor a isso que o Senhor tem realizado e operado. E se agimos dessa maneira, acabamos por vezes por dar um passo em direção ao esgotamento e ao cansaço. Moisés, ele clama: Senhor, se é para isso, se é essa a realidade, o Senhor pode me tirar a vida. O Senhor pode acabar com meus dias. Não me deixes ver a minha própria ruína. Amado, entenda. Às vezes, aquilo que você enxerga como ruína, ou a realidade onde você
se insere, ou está inserido, ou está vivenciando, é uma realidade marcada por dor e sofrimento, não por aquilo que Deus tem proporcionado a você, mas pela realidade de quem você está ouvindo. A pergunta é, você quer de fato experimentar do renovo, do cuidado, da provisão de Deus e verdadeiramente vê-lo agindo sobre a vida, livrando você do peso, da murmuração, da queixa, do isolamento, da frustração, da angústia, do esgotamento? Ou deseja permanecer, tomando atitudes precipitadas, abrindo mão daquilo que o Senhor tem realizado e operado sobre sua vida, e permanecer caminhando de forma cansada e sobrecarregada? Lamentações, capítulo 3, verso 21, o profeta conhecido como o profeta chorão, ele diz algo muito especial nesse texto. Alguém sabe? Quero trazer à memória, em algumas versões, aquilo que pode me dar esperança. Na NVI diz, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Trazer à memória o renovo de Deus, a provisão do Senhor, o cuidado do Altíssimo sobre a sua vida, a manifestação do poder do alto, não é uma tarefa do Espírito Santo, mas sua. Porque Ele já operou algo grandioso sobre a sua vida. Ele já tem operado. Ele já lhe prometeu renovo. Ele já lhe prometeu provisão. Ele já lhe prometeu bênçãos incomparáveis e sem medida. Confie nessa verdade. Eu termino, e eu já convido o pessoal do Ministério de Louvor, eu termino esse tempo dizendo uma palavra muito especial que Jesus deixou aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, ele diz algo muito especial. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem um livro muito especial que tem como título, Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar. Ele veio para trazer descanso. Ele veio para transformar realidades. Ele veio para livrar aquele que está vivenciando uma realidade de esgotamento, isolamento. Ele veio para livrá-lo dessa realidade e dar a esse ou a essa pessoa um lugar à sua mesa e proporcionar algo especial. A pergunta, você tem andado dessa forma? Você tem andado cansado, sobrecarregado? Enquanto nós adoramos ao Senhor, quero convidá-lo a, nesse tempo, orar ao Senhor. Como tem sido a sua realidade até aqui? Como tem sido marcada a sua caminhada, o seu trilho espiritual? Ah, pastor, eu tenho andado de fato muito cansado na minha casa. Eu já tenho falado tanto, tenho insistido tanto e nada tem acontecido. Ah, pastor, eu tenho andado de fato cansado no meu trabalho, eu tenho andado cansado na minha vida e no meu relacionamento espiritual, eu não tenho ouvido a tua voz. Ah, pastor, Senhor, eu tenho deixado tantas coisas especiais que o Senhor prometeu para mim passarem, escaparem entre os meus dedos. Eu quero convidar você a fazer essa reflexão sincera. E logo depois dessa canção, eu quero convidá-la a orar. Coloca, de fato, entrega verdadeiramente o seu caminho nas mãos do Senhor nesse tempo.